O título da mensagem dessa noite é Como Viver uma Vida Sobrenatural. Fale assim comigo, como viver uma vida sobrenatural. Então eu quero ler com você segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 21. E eu quero extrair a partir desse relato bíblico algumas atitudes e compreensões que nós precisamos para construir uma vida sobrenatural. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo 21 adiante, diz assim: E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, então fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Disse ela: Tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela respondeu: Vai bem. Chegando ela ao homem de Deus, ao monte, apegou-se-lhe aos pés. Geazi chegou para retirá-la de perto do homem de Deus, mas ele disse: Deixa, a sua alma está amargurada, e o Senhor encobriu de mim, e nada revelou. Disse ela: Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes. Disse Eliseu a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz e nem sentidos. Pelo que voltou ao encontro de Eliseu e disse: O menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles ambos, orou ao Senhor. Então subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele carne e o menino se aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra, tornou a subir, se estendeu sobre ele, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse: Chama a sunamita. E ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele: Toma o teu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, inclinou-se à terra, tomou seu filho e saiu. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela noite de hoje. Obrigado pela palavra que o Senhor tem partilhado com os nossos corações. Eu quero te pedir que ela possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que, depois da noite de hoje, muita coisa mude de verdade na nossa vida. Que não seja apenas uma palavra pregada, mas seja uma transferência da vida de Cristo para os nossos corações. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A pior coisa que pode acontecer com você em uma relação com a igreja é que você tenha nesse auditório apenas uma experiência de aquisição de novas informações. A gente chega em um culto como esse, em uma reunião como essa, e aí a gente levanta as mãos, a gente abraça alguém, a gente entrega uma oferta,
e a gente ouve uma palavra. E aí a gente diz assim: uau, essa palavra de hoje mudou minha vida. Amanhã eu vou praticar algumas coisas novas que eu ouvi. E aí quarta-feira que vem você vai, e domingo que vem você faz isso de novo. E a sua vida se torna o quê? Ela se torna a experiência de alguém que vai num auditório, ouve algo, pratica algo e volta para pregar a próxima lição. Isso é a pior coisa que pode acontecer com você numa relação com a igreja. Por quê? Porque quando você desenvolve essa relação com a igreja, você coloca a igreja na mesma categoria, por exemplo, de um treinamento de 3 dias. Que você vai lá, você tem uma catarse emocional, você dá uns gritos, yes, yes, yes. Não estou falando nada contra, eu só estou explicando. E aí você recebe uma carga de novas informações, você sai na segunda-feira e vai praticar aquilo. Só que igreja não é isso. Ou não é só isso. Por quê? Porque o que acontece nessa aproximação que você faz com o divino não pode ser apenas a transferência de novas informações, mas tem que ser um encontro com uma pessoa que muda a sua vida de forma sobrenatural. Você tem um encontro com Deus. Você tem uma experiência que modifica para sempre o rumo da sua vida. Não é que dali em diante você vai ser perfeito. Não é que dali em diante você nunca mais vai errar. Mas é que aquela experiência, ela reseta você. Tem um antes e um depois daquele dia. Você teve um encontro com algo sobrenatural. Eu gosto muito do registro de, por exemplo, Êxodo capítulo 3. Moisés está ali, ele faz parte de um povo cheio de promessas, mas ele tem uma vida normal, inclusive uma vida de fuga. Ele matou alguém, ele está em rota de fuga, ele não quer nem saber de Egito, de propósito, de nada, ele está escondido no meio de ovelhas. Só que de repente ele olha, ele vê uma sarça pegando fogo que não se consome. E aí ele vai, chega perto, e quando ele chega perto, ele ouve uma voz que diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Ali a vida de Moisés já era. Acabou. Moisés nunca mais pôde ser o mesmo. Não tinha mais como ser apenas o pastor das ovelhas do sogro dali para frente. Porque naquele encontro a vida dele foi mudada. Agora ele vai para onde ele não queria ir, fazer o que ele não queria fazer, ele vai falar o que ele não queria falar, e ele vai viver uma vida que ele nunca pensou. Por quê? Porque ele encontrou uma sarça pegando fogo no caminho. Paulo está indo para Damasco com cartas para matar os cristãos. Tudo que Paulo quer é ver sangue dos cristãos rolando no chão. Ele está sanguinário. Só que no meio do caminho, perto do meio-dia, uma luz no céu acende. Ele ouve uma voz que falava com ele em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paf, caiu no chão. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Acabou a vida de Paulo. Nunca mais foi o mesmo. Lá no final do livro de Atos, ele está conversando com o rei Agripa, e ele diz assim: eu, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Sabe o que Paulo está dizendo? Que daquele dia em diante, a vida dele foi pautada por uma visão. Aquele encontro mudou o jeito dele olhar para o mundo, mudou o jeito dele olhar para qualquer coisa. Não era mais o mesmo homem. Por quê? Porque ele teve um encontro poderoso com Deus. Então, nesses últimos 20 anos, pregando, cuidando de gente,
10 anos pastoreando igreja, o que eu percebi? Eu percebi que a igreja ela é dividida em 2 grupos, gente. O primeiro grupo é o grupo da religião do cérebro. Eu vou no culto, pego as informações, critico o que eu ouvi, pego o que me cabe e o resto eu deixo de lado. E aí, essas pessoas vão vivendo uma vida assim, pinça uma coisa daqui, pinça outra daqui, pega um pouquinho daqui, ouve um pouquinho do pastor fulano, ouve o YouTube do Beltrano, assiste o podcast do ciclano, e a vida deles vai girando em torno de tentar fazer um quebra-cabeça de tudo que eles ouviram. É a religião do cérebro. Mas tem o outro grupo, que é quem? É o grupo que teve o seu coração transpassado pelas flechas de Deus. Meu, esse grupo é maluco. Não tem. Entra ano, sai ano. O cara está todo detonado, mas ele está lá na igreja. Sofreu, viveu, chorou, perdeu, morreu gente e tal. E você fala, e você? Ele fala, cara, eu estou aqui. Por quê? Porque eu estou esperando Jesus voltar. Eu estou aqui porque o Espírito Santo conta comigo. Eu estou aqui porque a minha vida foi mudada. Eu estou aqui porque em 1973 eu estava em um culto e eu fui cheio do Espírito Santo. Eu falei em novas línguas. Eu tive visões. E eu não tenho mais como negar tudo que eu vivi. E eu não posso sair dessa posição. Sabe? São aqueles que foram transpassados por Deus. Então são 2 grupos. A religião do cérebro e aqueles que foram afetados nas suas mais profundas afeições pelo Senhor. Esse tipo de gente é o povo que não sabe desviar. Não consegue desviar. Ele chega para desviar e quando ele está lá no desviamento dele, ele começa a falar de Deus. É verdade. Ele está lá para se desviar e no meio do assunto ele fala assim, viu, deixa eu te falar uma coisa, você já foi a alguma igreja? O cara fala assim, eu não, pois é, eu ia, mas eu estou aqui, eu acho que eu vou voltar aí. Porque é como se existissem cordas lá no coração que o Senhor puxa. Por quê? Porque você não pode negar a experiência. Você não pode negar o encontro. Então o que eu estou dizendo para vocês aqui? Que a gente está atraindo muita gente. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero que você entenda é que a atração que você precisa ter não é para esse auditório. A atração que você precisa ter é para uma vida. Uma vida marcada por encontros sobrenaturais com Deus, por experiências sobrenaturais com Deus. Coisas que são capazes de sustentar você nos piores dias da sua jornada. Você vai lembrar daquilo que você viveu e você vai dizer assim, eu não tenho como negar que eu provei e vi que o Senhor é bom. Eu provei, eu experimentei o Senhor. Por isso que antes de entrar no texto, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, muito importante. Para mim, tem 2 experiências que todos vocês precisam na fé e na jornada cristã. Escute isso, a primeira experiência, você precisa estar diante de uma pessoa possessa por demônios pelo menos uma vez na sua vida. Eu estou orando para todos vocês terem essa experiência sem nenhum pastor por perto. Eu quero ver o que você vai fazer. Igual aquele cara que disse que foi desviar com a namorada no motel, quando chegou lá na hora de entrar no quarto, que ele abriu a porta, a menina disse assim, espera um pouco, eu vou no banheiro. Quando ela saiu, ela estava demorando no banheiro, ele falou, fulana, o que você está fazendo aí? Já estou indo. Diz que o cara pegou o caminho, ó, vou lá na casa do pastor, eu pequei. Entendeu? O demônio pegou a mulher. Você precisa ter uma experiência em ver alguém possesso. Sabe por que eu estou falando isso? Escuta. Porque se você não teve uma experiência com Deus ainda, se você presenciar uma possessão, você vai ter uma convicção, grave que eu estou falando, você vai ter uma convicção que o mundo espiritual é real.
E a maioria das pessoas não tem essa convicção. Não tem. Por isso que muita gente vai em centro espírita, vai tomar chá de ayahuasca, vai fazer não sei o que, achando que nada vai mudar na vida dele. Por quê? Porque acha que aquilo ali é só uma besteira. Não é, o mundo espiritual é real. Algum tempo atrás, nós estávamos no final de um culto, caiu uma mulher endemoniada. Agora escuta essa história. A mulher chegou para mim e ela disse assim que eu terminei de pregar, ela veio e ela falava assim, ó, pastor, eu estou morrendo. Aí eu falei assim, o que foi? Ela falou assim, eu fui no médico, tem uma mancha no meu pulmão, eles dizem que é um câncer, e ela não conseguia respirar. O senhor ora por mim? Falei, tá bom, chamei o pastor Aguinaldo, ele está aqui. Falei assim, vem cá pastor, vamos orar por ela. Quando eu pus a mão na cabeça dela, ela caiu. Nós ficamos 30 minutos lutando pela libertação daquela mulher. A gente orava, saía um demônio, entrava outro. Saía um demônio, entrava outro. E o que aconteceu? O culto já tinha terminado, o pessoal tinha saído, o pessoal voltou da igreja para ver. E aí uma parte dos jovens ficaram assim em volta, tipo uma areninha. Você ri porque não é você. Se fosse você, você não ia. E a gente ali, sai, e tal, e sai, e tal, e nada, e sai, e tal, e nada. E de repente, depois de uns 30 minutos, saiu. Aí, quando ela estava possessa, o demônio gritava assim, eu estou apertando os pulmões dela, eu vou arrancar os pulmões dela. Ele gritava. Beleza, ela foi liberta, culto seguinte, tudo escuro, eu subi assim na hora, como o pastor Flávio subiu aqui, eu subi, comecei a falar, de repente eu olhei, tinha uma mulher pulando assim, ó, na terceira, quarta fileira. Aí eu olhei, eu falei, meu Deus, não pode ser que seja a mesma mulher. Quando terminou o culto, ela veio, era a mesma mulher. Normal. Respirando normal. Aí ela pulava e falava assim, olha aqui pastor, eu não tenho mais nada, ó, eu consigo respirar. O pulmão da mulher foi solto. Mas o que me chamou a atenção não foi isso. Tinha um dos jovens que é filho de um irmão da igreja. Aí no meio da semana o irmão me encontrou. Aí o irmão me encontrou e falou assim para mim, pastor, meu filho chegou lá em casa, disse para mim assim, pai, nunca mais o senhor vai precisar pedir para eu ir para a igreja, para eu ir para as reuniões. Nunca mais. Depois do que eu vi ali hoje, pai, o pastor suava e falava, e o demônio xingava o pastor, e o pastor xingava o demônio. Pai, é real esse negócio do mundo espiritual. Aí o pai falou, eu estou te falando a vida inteira, você não acredita? É real. O menino está lá no Brasil. Até hoje, firme. Por quê? Porque ele teve uma experiência com o mundo espiritual. Então a gente precisa orar, sabe? Tem gente que fala assim, onde estão os sinais? Os sinais, eles pregam sobre a realidade da existência de algo que a gente não compreende. Então a gente fica naturalizando, achando que tudo é informação, tudo é do cérebro, é princípio, é a sabedoria de Salomão, é o conhecimento de provérbio. Cara, não é só isso, existe uma realidade espiritual contra a qual nós lutamos e ela é real. Agora, você sabe qual que é a segunda experiência que você precisa? Essa é boa demais. E eu estou orando para que você tenha. Cara, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter essa experiência. Sabe o que é essa experiência? É a experiência de você ser dominado por um nível de alegria que nada na terra pode te oferecer. Sabe o que eu lembro com muito carinho, pastor Francisco, da minha mãe, eu pequenininho na igreja, aí eu via aquelas irmãs chorando assim, as lágrimas descendo. Aí eu falava assim, mãe, o que é aquilo? Eu pequenininho, mãe, o que é aquilo? Aí a minha mãe dizia assim, ela recebeu a alegria do alto. Oh, coisa boa do movimento pentecostal. Ela foi cheia da alegria do Espírito. Ela está em júbilo. Eu falava, Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa do transbordar do Espírito. Você precisa entrar na sua sala de oração, no seu lugar fechado, e buscar a Deus até que você seja cheio.
até que você saia do natural. A pior coisa é você estar em um ambiente sobrenatural, sendo um homem natural, sendo uma mulher natural. Você não vai discernir nada que acontece. Você discerne tudo no natural. Você precisa que o Senhor te dê essa água. É o que ele falou para a mulher samaritana. Você está muito preocupada com o poço. Mas quando você beber a água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Nunca mais. Sabe, as suas necessidades vão mudar de endereço. Então, o que acontece? Nós precisamos nos comprometer a uma vida marcada pelo sobrenatural. Nós precisamos nos comprometer com uma jornada marcada com o sobrenatural. A primeira coisa que esse texto nos ensina, escute isso, é que o sobrenatural, ele começa como um evento, mas ele precisa se tornar uma cultura. Um dia, você vai ter um encontro sobrenatural. Não tem como. Todos vocês que estão aqui nesse auditório hoje, e eu como pregador da palavra de Deus, eu lanço isso sobre a tua vida. Todos vocês vão ter um dia que vocês vão ter um encontro com uma intervenção dos céus clara na sua vida. Se você vai falar, isso aqui não é normal, isso aqui não pode ser algo da terra. Algo sobrenatural está entrando em ação agora na minha vida. Só para checar, quem aqui já viveu isso aqui? Levanta a mão para eu ver. Você fala, cara, isso aqui foi Deus. Isso daqui foi Deus. Tem como. Eu posso te falar umas 10 vezes que eu digo assim, não tem homem, não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem dinheiro, não tem estratégia, não tem nada. Isso só Deus podia fazer, e Deus fez. Deus fez. Quando isso acontece na sua vida, você fala assim, não estou sozinho, não ando sozinho. Os céus estão caminhando junto comigo. O serviço dos anjos está ao meu dispor. Os anjos estão ministrando ao meu redor o tempo inteiro. O Criador de todo o universo, Ele decidiu interferir na minha história. Ele está se movendo na minha vida. Começa com um evento, mas tem que virar uma cultura. É o que aconteceu com essa mulher. O sobrenatural entrou na vida dela, um evento. Ela começou a olhar o Eliseu andar perto da casa dela. Aí ela dizia assim, esse que passa por aqui é um grande homem de Deus. E aí ela teve uma ideia generosa. Ela disse assim, vamos fazer uma casa, vamos fazer um espaço aqui em casa, um quarto. Todas as vezes que esse homem passar, ele vai ficar aqui em casa. Uma vez eu ouvi um pastor americano, eu estava numa conferência, um pastor chamado Mike Mears. Eu era bem novinho, e ele pregou nesse texto, e ele disse assim, que essa mulher, ela construiu um espaço para o avivamento na casa dela. Eu nunca vou me esquecer isso. Ela preparou um lugar na casa dela, onde o avivamento pudesse se estabelecer. Ela fez um quarto. Ela disse assim, toda vez que esse homem passar aqui, vai ter algo extraordinário acontecendo aqui em casa. Eu quero abrir, isso aqui não está no meu esboço, mas eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa. Grave o que eu vou dizer para você aqui agora. Existem relacionamentos que você constrói que eles vão ser determinantes para o nível de conhecimento de Deus que você vai desfrutar. Você não tem como conhecer a Deus se você não conhecer quem anda com Deus. Eu tenho orado todos os dias, nas minhas orações diárias, eu digo, Senhor, eu quero conhecer os teus amigos, eu quero que o Senhor me apresente aqueles que são os seus amigos. Então essa mulher fez isso, ela falou, aqui em casa vai ter um quarto. Todas as vezes que esse homem de Deus passar aqui, ele vai vir ficar aqui em casa. E ele começou a ficar na casa dela, e ele olhou, e ele foi sendo constrangido por aquela cultura de generosidade daquela mulher, que chegou uma hora que ele disse assim, tem alguma coisa que eu tenho que fazer por essa mulher? E aí ele falou pro moço, pro Geazi, era o moço que andava com ele, falou, vai lá, fala para ela se ela está precisando de alguma coisa, se ela precisa de um favor do rei,
tal. Ela falou, não, eu não preciso de nada, eu moro no meio do meu povo, está tudo bem comigo, está tudo certo, não preciso de nada. Aí o Eliseu olhou e falou, meu Deus, sabe quando você fica tão constrangido que você quer fazer uma coisa assim, pelo menos para dar uma amenizada? Aí o Geazi falou, ó, profeta, só que o negócio, ela não tem filho e o marido dela é velho já. Aí o Eliseu falou, já sei, então isso aqui está fácil de resolver. Chama ela aqui. Aí a mulher subiu. Eu fico imaginando ela batendo na porta, parando na porta do quarto, assim. Pois não, profeta, aquela atitude de serviço. Quer um café, né, um suco, quer um piqui com frango? Tá, se fosse eu, ia querer o piqui. Aí, ele olhou e falou assim para ela, daqui a 1 ano, você abraçará um filho. Aí ela disse assim, não brinca com meus sentimentos. Está no texto, depois você lê. Não faz isso. Sabe aquele sonho adiado, que faz tempo que você sonha e nada, nunca aconteceu? Aí vem o profeta e desenterra aquele sonho. Fala, daqui a 1 ano vai acontecer. Passou 1 ano, o que aconteceu? O sobrenatural se estabeleceu na vida dela. O profeta foi embora, a palavra ficou. Dali a uns dias, a barriga começa a crescer, o ciclo menstrual para, ela começa a se sentir enjoada. E o que é? É o sobrenatural sendo gerado dentro dela. Só que daqui a algum tempo, esse menino vai para o campo com o pai, começa a sentir uma dor de cabeça, volta para casa, fica com a mãe até meio-dia, e quando dá meio-dia, o menino morre. E agora? Aqui começa, gente, o que eu quero mostrar para vocês na palavra hoje. Por quê? Porque quem tem o sobrenatural como um evento na sua vida, vai fazer assim, tá bom, foi um dia só, Deus fez isso, mas não vai fazer isso nunca mais, porque foi só para aquele dia. Essa mulher não, sabe o que ela faz? Ela pega o menino morto, coloca no ombro, sobe lá no lugar onde ela tinha construído a casa, põe o menino na cama do profeta e vai buscar uma intervenção sobrenatural de novo. Ela disse assim, houve sobrenatural ontem, então vai haver sobrenatural hoje. E vai haver sobrenatural amanhã. E vai haver sobrenatural na semana que vem. Porque essa é a diferença quando o sobrenatural é um evento ou quando o sobrenatural se torna uma cultura. Eu vou fazer uma pergunta para você que talvez seja a mais importante dessa noite. Qual foi a última vez que você teve uma experiência sobrenatural? Se faz muito tempo, ou se você tem que fazer um esforço para lembrar, está errado. Porque isso não pode ser um evento na sua história, tem que ser uma cultura no seu dia a dia. Todo dia é dia de sobrenatural. Todo dia. Quem aqui recebeu o dom de línguas? Todo dia é dia de falar em línguas estranhas. Todo dia. Eu tenho dias que eu chego na oração, eu tô tão atribulado. Eu começo a orar por uma coisa, daqui a pouco eu começo a pensar no boleto, começo a pensar no aluguel da igreja, começo a pensar no irmão que está triste, começo a pensar no outro que quer desviar, começo a pensar no outro que caiu, começo a pensar no outro que tem um ministério, e a minha mente divaga. Aí sabe o que eu faço? Aperto o botão. Quer saber do negócio? Vou orar em português, não está dando certo. Meu irmão, vral. E aí eu começo. Cara, e aquilo ali vai me levando para lugares. Vai havendo uma paz no meu espírito. Por quê? Porque quando eu oro no espírito, a minha mente fica bloqueada, mas o meu espírito fala de mistérios com Deus. O Espírito de Deus intercede por mim. Eu nem sei nem o que eu estou orando, mas o Espírito Santo sabe o que eu estou precisando. É uma edificação no meu homem interior. Só que esses dons estão disponíveis para nós. Mas a gente da religião cerebral fica satisfeito em pegar 3, 4 princípios num culto e tem 4 e pratica 1. Porque pelo menos se praticasse os 4, mas não pratica. Eu
Vocês sabem que de vez em quando eu tenho lutas em relação à minha garganta. E esses dias eu estava pensando nisso. Isso é desde sempre. Só que você sabe qual foi a experiência mais sobrenatural que eu tive com a minha garganta? Um dia eu estava com uma dor de garganta muito ruim. E lá em Novo Horizonte, na minha cidade, tinha uma irmã chamada Irmã Irma. É duas irmãs, é Irma, não é Ilma, não. É Irma mesmo. Era uma senhora do círculo de oração com a minha avó. E eu estava tão atribulado e eu já pregava, cara, e eu tinha umas agendas para fazer. E aí, eu cheguei, eu tinha uns 17 anos. Aí cheguei em casa e falei para minha mãe, essa garganta, minha mãe faz gargarejo com romã, eu não já fiz, não resolve tal. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá na casa da irmã Irma. Peguei minha bicicletinha Calói azul que eu tinha e cheguei lá, bati palma, irmã Irma! Ô, meu filho, entra. Eu falei, irmã Irma, eu vim aqui. Não aguento mais. Tem as minhas agendas de pregador para cumprir. E essa garganta. Ela, vem cá na sala. Sentei no sofá da sala, um sofazinho pequenininho. Ela foi no quarto, pegou um vidro de azeite. Meteu na mão assim, ó. Pôs assim na minha garganta. Quase arranca minhas amigas com a mão. Ela fez assim, ó. Tá! Aí gritou, Satanás, solta a garganta desse pregador, meu irmão. A casa tremeu. Essa garganta foi feita para pregar o evangelho. E pau, e tal, não sei o que é. Saí de lá, fui para casa. Dia seguinte eu estava bom. Não, aí em janeiro eu fiquei numa crise de garganta tal. E nada resolve. Liga uma pessoa lá em casa e fala assim para Susan, tive uma visão durante o culto, que foi, eu vi uma mão assim, ó, diabólica na garganta do pastor, segurando a garganta dele para ele não falar. Eu falei, já sei, liguei para minha sogra. Se a irmã já foi para o céu, agora tem que ser minha sogra. Liguei para minha sogra, ora por mim. Mas por que você mesmo não orou por você? Você não é pastor? Meu irmão, isso é a dinâmica do corpo, a gente tem que se submeter ao outro. Minha sogra ora por mim, minha sogra do lado de lá, pela live. Demônio, solta a voz do meu genro. Mesma oração, que as irmãs do coque, tudo tem, elas têm um código delas, assim, ó. Já tá gravado. São coisas espirituais. O sobrenatural não é uma coisa de um dia na sua vida, o sobrenatural é uma coisa de todos os dias. E aqui nós vamos lidar com o maior desafio que a gente tem. Sabe qual é o maior desafio que a gente tem? Essa mulher nos ensina. É ser proativos no que é nossa responsabilidade e reativos naquilo que só Deus pode fazer. O que essa mulher tinha que fazer? Ela precisava ir até o profeta. Mas ela podia ressuscitar o filho dela? Aqui entra o segundo pilar de uma cultura de sobrenatural. Eu faço o que me compete. E Deus faz o que é milagre. Às vezes a gente não desfruta de sobrenatural porque a gente não faz o que é a nossa responsabilidade. Então a gente quer que Deus faça o sobrenatural em tudo. Se acorda cedo, diz Deus, pelo seu poder sobrenatural, passa a manteiga naquele pão e faz o café para mim, por favor. Cara, pelo amor de Deus. Deus não vai fazer isso. Aquilo que é tua responsabilidade, você levanta e faz. Mas aquilo que é responsabilidade de Deus, nem com toda a tua proatividade você vai conseguir. Eu tenho uma dinâmica na minha vida, eu digo, Deus, eu estou andando, fazendo o que eu posso, eu estou esperando o Senhor abrir as portas que eu não consigo. Eu estou esperando o Senhor preparar as mesas que eu preciso. Porque só Tu pode fazer. Essa mulher se levanta e ela albarda um jumento e ela vai. Agora, escuta aqui. A terceira coisa importante de uma cultura sobrenatural. Essa mulher aprendeu a falar das coisas sobrenaturais com quem pode resolver as coisas. Quando ela para na frente do marido, escuta isso aqui. Ela vai ter um embate com o que você vai encontrar na maioria das vezes que você conversar sobre coisas sobrenaturais com pessoas naturais. Então, escuta o que eu vou dizer para você.
Você não adianta. Você recebeu uma palavra profética de Deus, não adianta você conversar com ela com quem é natural. O cara não vai te entender. Vai falar, você está ficando louco, você está ouvindo vozes. Entendeu? Você precisa encontrar alguém espiritual. O homem natural não compreende as coisas espirituais. E o homem espiritual compreende as coisas espirituais. Então, quando o marido dessa mulher vem no caminho dela, ele diz assim, prepara um jumento que eu vou falar com o homem de Deus. Aí sabe o que o marido fala? O marido fala assim, por que você vai falar com o homem de Deus hoje? Hoje não é sábado nem lua nova. Qual que é o oposto da cultura do sobrenatural? A cultura da religião. A religião diz assim para você, só tem sobrenatural de dia de domingo, lá no endereço da doxa, na hora daquele culto, aquele dia é dia de sobrenatural. Se não é domingo, na hora do culto, na hora da reunião, não tem sobrenatural. O marido dela está dizendo assim, não é dia de Deus hoje, hoje é dia de vida comum. Fala para quem está perto de você, mexe com a pessoa, fala, todo dia é dia de Deus. Veja, todos os lugares é lugar de Deus. Todo momento é momento de Deus. Você vem, senta aí e fica esperando partir daqui. Vai vir um fogo abrasador que vai sair da boca daquele profeta hoje. Você vai ver e a minha vida vai mudar. Não é isso. Tem sobrenatural hoje? Tem. E amanhã de manhã? Tem também. E amanhã no meio do teu expediente? Tem também. E amanhã de tarde? Tem também. E amanhã de noite? Tem também. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, não vou dar o nome do santo, mas vou contar um milagre. Eu fui visitar um empresário um dia, e eu falei para ele assim, eu vou te visitar por esses dias, e eu falei que eu ia num horário, só que daí eu estava passando perto da empresa dele, e eu falei, cara, eu já estou aqui, eu marquei para mais tarde, mas eu já estou aqui, o carro dele está aí na frente, eu vou agora. Era começo de expediente, tipo 8 horas da manhã. Aí a secretária me atendeu, já me conhece, falou, pode entrar. Quando eu entrei assim na sala dele, ele estava assim, ajoelhado. Aí eu parei na porta. Aí falei, eu aviso o santo que eu estou entrando, ou eu fico esperando o santo terminar? Eu falei, eu vou esperar um pouco, vai que é só uma oradinha. Deu 10 minutos, o santo está orando. 15 minutos, o santo está orando. Quando ia chegando assim, nos 16, eu... Oi! Aí ele olhou. Oh, não era tarde? Eu falei, pois é, eu já estava aqui do lado. Cara, aquilo me marcou. Sabe por quê? Porque se eu entro no meu estabelecimento e a primeira coisa que eu faço é dobrar o meu joelho e orar, o que eu estou esperando de Deus naquele dia? Eu estou dizendo assim, Deus, algo sobrenatural vai acontecer aqui. Cara, só que a gente já acorda tão acelerado. Já é vestir na calça, com o celular aqui de baixo. E tal, calma que eu estou chegando, tal, não sei o que, cara. Qual é o cultivo do sobrenatural que nós estamos fazendo? Nosso filho fica doente, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Traz a dipirona. O alívio. Eu não sou contra dipirona, alívio, nada disso. Mas faz uma oração. De repente, a sua oração cura o enfermo, o Senhor o levanta e você não precisa colocar nada no corpo do teu filho. Você percebe? Mas o pastor não está aqui para orar, graças a Deus. Imaginou se eu estivesse na casa de todo mundo, primeiro que eu ia saber todos os problemas e eu não quero. E segundo que não é possível, mas você está lá e você pode orar. Essa mulher se levantou e falou, hoje não é dia de lua nova, não é dia de sábado, mas é dia de experimentar a mão de Deus agindo na minha vida. Esse filho quem me deu foi Deus e eu vou buscar o sobrenatural na minha vida de novo. A gente não vai, gente, eu estou aqui para ser sincero com você, você não vai viver algo extraordinário com Deus se você depender de um culto de domingo. Deus está esperando você amanhã cedo. Deus está esperando você amanhã à tarde. Mas a gente não acredita que Deus pode fazer. Então a gente vai na nossa força.
Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder para mim. Você já sentiu que oração é uma perda de tempo? Se você rir, sabe, você está ali orando, você fala, Deus, será que eu não estou perdendo tempo aqui? Eu podia estar resolvendo isso. Nunca é perda de tempo. Quando eu acredito na intervenção de Deus, porque Ele já interviu uma vez na minha vida. Então eu vou à oração e digo, Ele vai intervir de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, nossa cara, 1 ano atrás você não tinha cabelo, você fez implante? Eu falei, não, eu só parei de me estressar, o cabelo cresceu. É verdade. E sabe qual que era o meu máximo estresse? Era assim, como as coisas vão ser? E agora, como as coisas vão acontecer? E agora, tudo vai acabar? E agora? E agora? E agora? Sabe o que aconteceu? Nada acabou. Por quê? Porque o sobrenatural de Deus aconteceu. Ele interviu ontem, interviu hoje, vai intervir amanhã. E qual que é o meu papel? Deitar, dormir, descansar, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Pronto. Ela foi. Ela foi num dia que não era dia de culto, mas ela foi. Doxa, Paraguai. Amanhã não é dia de culto. O que você vai fazer? Você vai esperar domingo que vem de novo? Não. Esse é o equívoco. Amanhã é dia de culto. Só que o sacerdote amanhã não sou eu. O sacerdote amanhã é você. Essa mulher levantou e ela foi para o Monte Carmelo encontrar o homem de Deus. A última coisa que eu quero dizer para você hoje é que quando ela chega lá, Deus tem um encontro, não só para ela, mas ela tem um encontro para Eliseu. Porque quando ela chega lá, Eliseu manda Geazi falar com ela. Só que ela não fala com Geazi. Ela quer falar com quem resolve. Ela não falou com o marido, ela não vai falar com Geazi, ela vai falar com quem resolve. Só que quem resolve é Eliseu. E ele vai resolver como? Do mesmo jeito que ele resolveu sempre. Ele diz para Geazi assim, pega o bordão, vai lá acordar o menino, vai despertar o menino. Só que o Geazi vai, coloca o bordão e não funciona. E agora ele volta. E o Eliseu não sabe mais o que fazer. Eu quero dizer uma coisa para ti. Quando Deus está nos conduzindo numa jornada sobrenatural, Deus vai nos levar a condições e a situações que nós não sabemos o que fazer. E é nesse momento que nós não estamos perdidos, nós só estamos subindo para um novo nível de conhecimento de quem é Deus. Por quê? Porque Deus não vai deixar a gente parado na nossa zona de conforto. O Eliseu fez a vida inteira assim. Manda o Geazi falar e ele fica de boa. Lembra de Naamã? Naamã foi lá, queria conversar com ele. Ele falou, fala com ele lá, Geazi, eu não vou descer não. Naamã ficou triste, frustrado que não falou com o profeta. Agora Deus está dizendo assim, Eliseu, não é mais assim. Eu vou me arriscar a falar um negócio aqui, tá? Ixi, acho que isso aqui é sério. Muitas vezes a gente está mandando pessoas fazer coisas que chegou o tempo que Deus fala assim, não vai mais mandar ninguém, agora é você. Eu não quero você mandando os outros fazerem. Eu quero você fazendo. Eu quero você com a mão na massa. Eliseu vai e vai ter que fazer uma coisa que ele nunca fez, colocar a boca dele na boca de um morto. Eu não sei vocês que são estudantes de medicina, que são meio fora da curva, né? Vocês faz aquelas coisas, né, gente? Lá no tal do morgue. Eu acho isso horrível. Deus que me livre. Irmão, eu não gosto de morto. Eu disse um dia assim, se eu morrer, me vela rápido e enterra, que eu não gosto nem de mim mesmo. Eu só vou no meu velório que não vai ter jeito. Que é o meu mesmo, vou ter que estar lá. Eu não gosto de morto. Morto é um negócio estranho. É ou não é?
Imagina Deus chegar para você e falar assim: agora você vai ter que pôr a tua boca na boca do morto. Os seus olhos... Irmão, eu fico imaginando se eu fosse Eliseu. Cara, tu imagina. Tu tá olhando pro morto, o morto faz assim, ó. Pá! Onde é que é a porta aqui? Eu vou fugir desse milagre. Cara do céu. Que circunstância. O cara deita com a cara na cara do menino morto, segurando as mãos do morto, com a boca na boca do morto. O homem que estava acostumado com o bordão resolver tudo. Sabe o que é isso? Deus te tirando da zona de conforto. É Deus falando assim para você: a partir de agora acabou o tempo do seu bordão. Agora não é mais o seu bordão, agora é o seu coração. Agora não é mais só servir, agora é colocar a boca na boca do morto. Porque de verdade, não é fácil vir aqui ficar em pé igual eles estão. Não é fácil, mas é bem mais fácil do que lidar com a morte espiritual de alguém para que essa pessoa possa ter vida. A tarefa mais difícil do ministério pastoral não é a que acontece nessas 2 horas aqui, é a que acontece de segunda a sábado. É a que acontece nos bastidores. É quando você tem que lidar com a morte das pessoas. É quando você tem que lidar com aquilo que morreu, com aquilo que não tem Cristo, com aquilo que não tem vida, com aquilo que cheira podre, com aquilo que é pecado, com aquilo que não tem a ver com os céus. Você tem que lidar com isso. E aí, às vezes a gente quer dizer: não, leva lá o meu cajado, resolve. Não, o seu cajado não resolve. Agora é a hora que você vai ter que mudar. Eu estou pregando para vocês aqui hoje, por quê? Porque o sobrenatural vai custar algumas mudanças na nossa vida. Nós não vamos viver coisas sobrenaturais com o Senhor com o mesmo nível de oração, com o mesmo nível de jejum, com o mesmo nível de entrega, com o mesmo nível de relacionamento. Nós não vamos. O Senhor requer de nós que a gente suje as nossas mãos com aquilo que Ele suja as mãos dEle. O Senhor requer de nós que a gente se envolva com aquilo que Ele está envolvido. Deus está mudando o Eliseu de lugar. Ele não está só ressuscitando uma criança. Ele está dando um novo nível para um profeta. Eu quero confessar algo para vocês, terminando essa palavra de hoje. Tem dias que eu digo assim: Deus, será que eu precisava inventar essas coisas que eu invento? De lidar com um missionário, de negócio de nações. Está tão tranquila a minha vida. Imagina uma igreja assim com 200 pessoas. Tem dias que eu fico pensando: meu Deus, você já imaginou se eu ficasse sendo só aquele pároco assim, ó? Eu vou quinta, terça e domingo para o culto, fico lá na porta, pego na mão de todo mundo, faço batismo, casamento e velório, vivo a minha vida em paz, tiro 2 dias de folga por semana, não viajo para lugar nenhum, negócio de missões, negócio de universitário, negócio de gente, tudo, sabe? Deixa isso para lá, eu vou viver minha vida tranquila. Sabe o que aconteceu? Não posso. Sabe por quê? Me encontrei com Deus no caminho. Acabou minha vida. Agora eu termino uma coisa, o Senhor me manda fazer outra. E eu termino a que Ele mandou e Ele me manda fazer outra. Aí eu acho que agora vai dar tranquilo. Ele fala: não, agora você faz isso daqui. E agora isso aqui, agora você faz isso daqui. Agora começou na minha cabeça, ó só as coisas que vai começar na minha cabeça. Agora começou a bater na minha cabeça a Argentina. Tum, 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 tum. Aí eu digo: Jesus amado, já não está bom 2? Aí hoje de manhã eu estou lá no culto, chega o Elias: mi pastor amado, eu estou estranhando você não me ama mais. Eu digo: argentino, sai da minha frente. Se tu não sair, vai dar ruim para tu e para mim. Aí agora, se não bastasse, tem um pastor do Paquistão. Aí fica vindo as fotos das crianças no meio da rua. E eu já fico dizendo: Jesus, é capaz de eu ir lá e me desafia muito.
Cara, não, isso é problema, irmão. Podia viver minha vida em paz? Não posso. Por quê? Porque desde que o meu bordão parou de funcionar e agora eu tenho que pôr a boca nos mortos, a vida ficou mais difícil. Mas a coroa vai ser maior. E a recompensa de ver Jesus ressuscitar pessoas é impagável. Sábado passado a gente estava pregando para esses irmãos. E aí eu olho e falo assim, a gente está aqui reclamando que o culto está demorando, ar-condicionado, acende essa luz de trás aí, olha, quer ver, ó, acende, aumenta e diminui a luz para a gente ver o rolê, ó, agora diminui, ó, de novo, vai, estamos ficando chique, o povo na rua, sentado em cima de pano, kids, que kids, meu irmão? As crianças comeram uma marmita por dia, os pais trabalharam numa fossa o dia inteiro, escravizados. Sabe quanto custa uma família? $20 mil. Você quer comprar uma família? $20 mil. A família vai ser sua, com as crianças e tudo. Toda semana chegam as fotos dos que foram decapitados por amor a Cristo. A última eu chorei igual criança. O pastor disse assim, esses irmãos aqui não estão mais debaixo das perseguições, porque agora eles estão com o Senhor. Eu falei, meu Deus, cara. E você reclamando da sua vida. Você tem culto, igreja, comida, vai sair agora aqui, comer aquela pizza, que vai ficar te acompanhando até as 3 da manhã no teu esôfago, sobe e desce, sobe e desce. Eu sei qual é aquela. E você está pondo empecilho. O problema é que você ainda está a vida do bordão. O dia que a sua vida mudar para você entender que tem gente morta que tem que ressuscitar, aí é a cultura do sobrenatural. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não fico pensando em dinheiro para mim, eu fico pensando em dinheiro para esse povo agora. E é um negócio sem fim. Que eu fico pensando assim, Deus, é $20 mil uma família. Poxa, se a gente comprar uma família e libertar eles, imagina, uma criança sabendo assim, ó, eu fui liberto porque irmãos de Jesus compraram a minha liberdade. Cara, pelo amor de Deus, a minha filha está aqui, ó, linda, com cabelão, comeu o dia inteiro, 4 pedaços de pão antes de vir com Nescau. Eu nem sei o que é uma fossa desde que eu saí do sítio. Isso é sair do padrão do bordão e colocar sua boca em quem está morto. Isso é cultura de sobrenatural. Vai chegar um dia, e eu quero profetizar isso para vocês. Vai haver tanto sobrenatural de Deus para você, que você vai dizer assim, Jesus, agora não tem mais, não é sobre mim mais, agora é sobre aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Eu já sei que o Senhor faz sobrenatural na minha vida. Agora eu quero ver o Senhor fazer sobrenatural nas nações. Agora eu quero ver o Senhor fazer sobrenatural nessa cidade. Agora eu quero ver o Senhor fazer sobrenatural no meio do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus nos ajude a repreender esse espírito de auditório de domingo. E a gente entre nessa nova semana cavando um lugar dentro das nossas vidas, dizendo, Deus me usa. Deus nas pequenas coisas, nas pequenas medidas. Deus me usa, Senhor, nas coisas que são mínimas, nas coisas que são pequenas. Deus, eu quero declarar, Pai, que a minha vida está à disposição do sobrenatural do Senhor. Que a minha vida está à disposição daqueles que estão mortos. Você pode crer comigo assim essa noite? Sabe o que aconteceu? O menino esquentou, mas não acordou. E talvez a última coisa importante dessa noite seja essa. O sobrenatural não é um passe de mágica, ele é um processo. Vai ter coisas que você vai precisar insistir. Vai ter portas que você vai bater uma vez, ela não vai abrir. Você vai fazer o quê? Você vai bater de novo. E de novo. E de novo. E de novo.
até que o corpo do menino esquenta, até que ele espirra, até que ele senta na cama e até que ele volta para a mãe dele. Há 1 ano e meio atrás, a gente era uma reunião de 10, 15 pessoas dentro de uma garagem aqui em CDE. 1 ano e meio depois, olha a nossa reunião. Só que isso aqui não é nada perto do que Jesus vai fazer. E o que a gente vai fazer? A gente vai bater até essa porta abrir. E Deus vai jogar luz no meio de tantas trevas.